precisa entender, né, cada um desses públicos, porque a gente trata dados diferentes para finalidades diferentes, né, dessas pessoas, né, desses titulares. Isso traz também uma situação de risco que sempre aparece, é o desconhecimento dos processos de tratamento, porque não é só ir lá e colocar uma portaria ou contratar uma empresa terceirizada para organizar a portaria, né, para cuidar desse serviço, né, a gente precisa também entender os processos de tratamento envolvidos, né, que são a coleta, o armazenamento, o acesso, né, isso a LGPD traz a necessidade desses processos eles serem documentados. Então não saber, por exemplo, aonde que os dados são armazenados é um desconhecimento do processo, e isso pode acarretar na violação de alguns dos direitos dos titulares, né, e pode aí acarretar também alguma sanção da autoridade nacional de proteção de dados. Então, a falta de transparência, o desconhecimento leva necessariamente à falta de transparência. Não saber informar, por exemplo, em que país que os dados pessoais estão sendo armazenados, porque alguns serviços, alguns programas, os softwares, às vezes que roda na portaria, às vezes não é hospedado localmente, às vezes está na nuvem. E estando na nuvem, ele está, na verdade, em algum lugar do mundo, né? Então, é preciso saber, né, identificar aí perante os fornecedores essas questões. Então, a gente precisa diligenciar para que o condomínio esteja apto a cumprir aí com as obrigações de transparência. A ausência de políticas, né, a ausência de controles, isso leva, né, a erros, né, na execução ali dos trabalhos, que pode acarretar em vazamentos, pode acarretar em desvio das informações, né, uso indevido das informações, compartilhamento indevido de dados. A gente precisa ter atenção aí também para os fornecedores, porque o risco do fornecedor é um risco do controlador, né? É um risco do condomínio. Então, se ocorrer um vazamento de dados no fornecedor e lá estejam dados de visitantes, de condôminos, é uma violação, né, que está aí sob a responsabilidade de quem contrata, do controlador do condomínio. O condomínio tem o dever de exigir medidas de segurança de seus fornecedores. Essa também é uma grande mudança, tá, da LGPD. Então a gente vai falar um pouquinho melhor aqui a respeito da coleta de dados pessoais nas portarias dos condomínios, né? Então, assim, existem diversos dados, né, que são coletados, né? Não só a biometria, que é o assunto de hoje, mas a gente às vezes pode pedir algum documento, ou se não pedir o documento, as informações desse documento, né? Qual que é o seu número de RG, seu nome completo, às vezes o endereço, tudo isso são dados pessoais, tá? E aí a gente tem aí outros dados também, né, que não são coletados no momento da entrada, né, da pessoa, mas são coletados depois. Por exemplo, se você tem um horário de entrada e um horário de saída, a gente tem aí um tempo de permanência, que é uma outra informação que a gente cria, né, que a portaria está criando. Aí não é uma informação que o titular traz, né, é uma informação que é coletada aí diretamente criada, né, pelo condomínio, pela portaria. O destino também, quem é que você está indo visitar, por que razão, tudo isso são dados pessoais também, tá, gente? Mas em especial a gente tem aqui, a gente vai falar hoje sobre a biometria, que é um dado pessoal sensível. Então, isso traz aí algumas peculiaridades que eu acho que o pessoal não está muito atento ainda. Basicamente, isso facilita, né, a identificação, é uma identificação mais segura, mas isso tem implicações do ponto de vista legal, que a gente vai falar sobre eles um pouco hoje, né? Então a gente precisa ter precisa ter atenção aqui a alguns pontos na portaria. A coleta de dados sensíveis, que a princípio aqui, a gente vai falar sobre os dados pessoais sensíveis, mas a gente vai falar sobre
a biometria. Mas existem outros dados pessoais sensíveis, como questões relacionadas à saúde, religião, raça, que eu não vejo razão disso ser coletado na portaria, então a gente não vai falar sobre isso. Mas, caso haja alguma, né, não sei em que ocasião que isso pode acontecer, talvez na realização de um evento, na realização de um evento de determinada religião, e aí a portaria, ela vai estar coletando os dados das pessoas que estão frequentando aquele evento. Então, talvez nessa ocasião a gente tenha aí outros dados sensíveis envolvidos, mas a princípio vamos falar aqui sobre a biometria. Então, pontos de atenção. Quais são os dados coletados? Aonde eles são armazenados? Quem tem acesso? Quem tem acesso é só funcionário do condomínio? Ou tem algum fornecedor que tem acesso? Ou tem algum condômino que tem acesso também, que às vezes presta algum serviço ali dentro? Então, isso tudo, todos esses usuários das informações precisam ser identificados, tá? Os fornecedores, então, tem aí não só aquele cuidado, né, de escolher o fornecedor, mas de exigir dele algumas medidas de segurança de acordo com as políticas do condomínio. Então, né, Cláudio, em primeiro lugar, o condomínio precisa ter uma política de segurança para que ele possa, então, exigir dos fornecedores alguns requisitos, né? Doutor Júlio, Sim. aproveitar um acréscimo aqui em contribuição, né? Quando nós falamos assim dados biométricos, às vezes não temos a clara compreensão de quais exemplos, né, que nós teríamos de dados biométricos. Como o doutor Júlio comentou, o dado biométrico ele é um dado sensível, conforme dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então nós estamos falando de biometria, LGPD e a biometria é dado sensível para LGPD. Então, numa pesquisa rápida, nós encontramos alguns exemplos de dados biométricos, né, para trazer no dia a dia do nosso condômino, do nosso síndico, ou do empresário, do empreendedor, né, que às vezes nós temos empresas alocadas em condomínios, né, condomínios comerciais, enfim. Então, alguns exemplos aqui só para situar, trazer mais para o dia a dia do nosso colega que está nos acompanhando. Um exemplo comum é a própria impressão digital, né? Então, quando você vai acessar um condomínio, não é incomum hoje, né, você fazer um cadastro e ter lá a sua foto coletada ou até o seu reconhecimento facial, né? Que essa já é moderninha, né? O pessoal já está migrando da foto para olhar os seus documentos. Se você for um funcionário, por exemplo, de uma empresa, ou mesmo um condômino, né, no edifício residencial, com certeza o povo já coletou lá a sua impressão digital. Aliás, o próprio TRE também, né, coleta lá a sua impressão digital. E nós sabemos que com a impressão digital, você acessa até conta corrente hoje, não é assim? Né? Nós temos visto aí uma escalada do pessoal criminosos, né, que querem acessar o seu celular e já querem aberto. E nós usamos como acesso ao celular a própria digital. Então, se houver aí um vazamento desses dados, um incidente de segurança, o prejuízo é gigante. Daí porque a lei geral considera como dado sensível. O prejuízo à pessoa seria muito grande. Então, a impressão digital, o primeiro exemplo. Um outro que eu acabei de comentar, doutor Naduro, é reconhecimento facial. Nós sabemos de condomínios, né, que já estão abraçando essa tecnologia, até por uma questão interessante. Não existe contato físico, né, com o meio físico. Isso também tem a ver um pouquinho com a pandemia, né? Você não tem ali um ponto de contaminação, então passou por lá, a câmera te pega e já fala, é o doutor Nador, é o doutor Júlio, né? Então depende do local, além de ser sensível, pode ser perigoso, né? Depende por onde você caminha, né? Então tem uma questão aí